Meus amados irmãos, com muita alegria e muito gozo na alma, quero saudá-los com uma doce, bendita, sublime, inefável, incomparável. Não, o aleluia já era primeiro leite desde a doce, mas ainda deu um aleluia. Nem os outros que nem glória a Deus deram. Aleluia. Então vamos lá, quero saudá-los com uma doce, sublime, gloriosa, aleluia, inefável, incomparável, transcendente, imanente, paz do Senhor Jesus. Amém. E eu não quero demorar, eu não quero puxar muito nessa noite, dado, eu vou usar a linguagem do direito, dada a exiguidade do tempo. Você vê que eu não sei nem o que é isso. Dada a exiguidade do tempo, vamos para o texto que eu quero ministrar-lhes ao coração. E vou tentar coaduná-lo com o tema de santidade. Abra a Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo de número 3, é o tema do Conjoado de 2025. E eu vou tentar ser bastante lacônico. Eu também não sei nem o que é isso, mas acho tão bonito. Nessa noite, sem cansá-los, sem forçá-los a nada. Capítulo de número 3, versículos 14 ao 22. Para mim é uma alegria, um privilégio estar aqui, voltando à congregação em Piabas. Faz tempo, nem me lembro quando eu... Não sei se foi na época do pastor Maurício, não sei se foi, não lembro. Mas faz um bocado de tempo. E estar revendo presbítero Tiago, irmã Neinha. Eu não casei, mas eu estive no casamento. Não foi pelo menos para orar pelas alianças, não foi? Pastor Amaro foi que celebrou o casamento dos dois, quando eu estava chegando a Bebedouro. Pastor Amaro foi pastor dele muito tempo, praticamente noivou-os, né? Ajeitou o casamento e eles casaram. Foi. E eu tive o privilégio. E foi um dos jovens que Bebedouro era um celeiro. Um dos jovens promissores que ali tem. De Bebedouro, eu acho que hoje tem uns 6 dirigentes de congregação aqui na capital. Servindo ao Senhor com alegria. E todos eles pregam para arrancar pica-pau do oco. E eu não sei o que é que eu estou fazendo aqui. E eles tinham paciência de me ouvirem nos cultos de doutrina. E ainda me botaram nos conjoados. Eu digo, é um juízo desse povo. É um privilégio estar aqui com ele, cooperando com ele nessa noite. Não é fácil me tirar da igreja dia de domingo. Não é fácil de verdade. Mas como nós tínhamos uma agenda em Cururipe, sábado e hoje pela manhã, e ficaria difícil retornar para Milagres, e depois voltar após o culto, porque dia de domingo após o culto a gente retorna devido à faculdade da Débora. E Ceissa faz faculdade com ela, não cursando, mas para ajudá-la devido à deficiência auditiva dela, que ela é surda. E ela está fazendo medicina veterinária. Então é muito assunto. A Ceissa assiste a aula. E aquilo que a intérprete não consegue passar, porque é muita coisa, a Ceissa com ela repassa em casa. Então eu vou ter o privilégio de ter 2 médicas veterinárias em casa para cuidar de mim quando ficar velho. Porque a velhice de antigamente era uma coisa. Essa agora, dessa geração, Coca-Cola, hambúrguer, pizza... Quando eu tiver com 70 anos, que não vai demorar, é quando chamar pastor Ricardo, é o veterinário, né? Deus já está cuidando de tudo isso, né? Então já tenho 2 veterinárias em casa para cuidar de mim. Então, mas aí houve umas mudanças na escala em Cururipe. E o pastor me ligou dizendo, pastor, olha, o outro disse que não ia segurar a festa, manter a festa e tudo mais, ia estar suspenso. Eu disse, está certo. Foi um dia posterior ao dia que o presbítero Tiago me ligou. E eu disse, agora não vou fugir à regra da igreja de estar lá, vou ter que estar de todo jeito. Então fui para São Miguel, passei a semana lá. Ontem foi festa em uma das congregações e nós estivemos lá cooperando. E hoje, na parte da tarde, chegamos em casa. Elas já estavam aqui porque estão estudando a semana de prova, para poder chegar aqui e conversar com vocês nessa noite. Então não é fácil,
mas ele tem prestígio. Me ajudou muito e eu me sinto feliz em estar com vocês nesta noite. Amém? Tenha dó do velhinho, que eu não tenho mais a juventude dele não, tá? Então vamos lá. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera, fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego, nu. Aconselho-te, aqui vem um tema do Conjoade 2025. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Glorioso Deus e eterno Pai, a quem servimos, amamos, em cuja presença estamos nesta noite de encerramento de festividades, te louvando pela alegria, pelo privilégio de estar aqui nesta noite para ministrar a tua palavra, ciente, consciente que é a tua palavra. Eu quero, como sempre faço, me prostrar e me esconder atrás da cruz, e lá prostrado pedir ao Senhor que o Senhor traga a iluminação, a inspiração e me empreste a tua palavra, para que a ministre nesta noite aos corações da tua igreja, em nome de Jesus. Amém? Amém. Podem sentar, meus amados irmãos. Um prazer estar revendo a irmã Solange, sua filha, e os demais componentes do Adoração. Também adoradores, né? Prazer, quando eu vi na foto do cartaz, e o rapaz da mídia aí, parabéns, viu? Eu vou contratar esse menino, porque ele me deixou com uns 26 anos na foto. Rapaz, eu digo, é eu mesmo. Minha mulher disse, ficou feio demais. Eu digo, feio porque tu achou que eu fiquei mais novo. Mas deu uma rejuvenescida legal. Tirou a cara de maracujá e deixou uma maçã. Ficou legal. Meus amados irmãos, o tema proposto nesta noite ou para esta festa é um tema bastante salutar, dado que vivemos uma época conturbada, uma época bastante complicada. E a santificação, ou a doutrina da santificação, é uma das doutrinas basilares do cristianismo. Quando nós estudamos a soteriologia, ou a doutrina da salvação, nós passamos a entender que a salvação ela tem 3 tempos: passado, presente e futuro. No passado, a justificação,
Dentro da justificação existem alguns aspectos. A justificação implica redenção, propiciação, expiação e outras coisas mais. A palavra justificar, ela é uma palavra fundamental dentro das cartas de Paulo, porque ninguém falou tanto sobre a justificação como Paulo, principalmente na carta aos Romanos, aonde Paulo vai usar o verbo imputar, que no grego é logosimai, aquilo que é creditado na conta, porque a nossa dívida em questão de pecado era impagável. A nossa conta estava com saldo devedor altíssimo. Mas aquele que tem crédito, aleluia, vou repetir, aquele que tem crédito, ele veio, pagou a nossa dívida e ainda deixou saldo na conta. Imputar é pagar a dívida que nós tínhamos. Essa é a etapa passada da salvação. Na etapa presente, nós estamos no processo da santificação. E aqui há uma querela teológica, que a santificação abrange alguns aspectos: santificação posicional, santificação progressiva, santificação final. Isso quer dizer o seguinte, que quando nós fomos justificados, nós fomos tornados santos. A nossa posição mudou. Como disse Paulo no capítulo 15 da carta aos Romanos, que nós éramos pecadores, inimigos, ímpios e fracos. Quando Jesus morreu e pagou o preço da redenção, ele nos justifica por meio da fé. É uma declaração de justiça. Quando ele nos justifica, instantaneamente ele nos torna santo, posição. Porém, a santificação, ela é progressiva. Eu tenho que todos os dias santificar-me mais, porque é uma condição para chegarmos aos céus. Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. A santificação que o apóstolo ministra ali aos Hebreus 12, 14, quando ele diz que ninguém virá a Deus, tem dois aspectos. No primeiro, se eu não tiver e viver uma vida de santificação, ninguém pode ver Deus na minha vida. É impossível alguém olhar para a minha vida e ver bebendo cachaça, prostituindo, fazendo o que não deve e dizer: ali vai um homem santo. É impossível alguém ver Deus na vida de uma pessoa que não tem a vida de santidade. A segunda interpretação é que se eu não estiver em santidade, eu não consigo chegar ao céu no lugar daquele que é santo, santo e santo. Em terceiro lugar, a salvação abrange a glorificação, que é o estado final de santidade, porque seremos definitivamente como ele é. Porque o que era mortal vai se revestir da imortalidade. O que era corruptível vai se revestir da incorruptibilidade. Porém, quando Paulo vai ministrar sobre santificação, no capítulo 5, versículo 23 da primeira carta aos Tessalonicenses, Paulo vai trazer alguns aspectos sobre isso. Ele diz: o mesmo Deus de paz, ou da paz, vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito, alma e corpo. Ali tem três aspectos acerca da santificação. Primeiro aspecto é a sua natureza. Qual é a natureza da santificação? Deus. É Deus quem nos santifica. Você pode até usar, é comum a gente usar esta linguagem dentro da nossa
regra de conduta cristã. Eu vou me santificar. Mas, na verdade, nós não temos poder para nos santificarmos. Nós buscamos em Deus a santificação, porque Ele é a fonte. Segundo, no mesmo texto, Paulo vai apontar a dinâmica, ou melhor, a abrangência da santificação. E a abrangência da santificação é tudo. Paulo não está dizendo que é para santificar uma coisa e a outra não, é tudo. Tudo na vida do crente tem que ser santo. Santo o olhar, santo o falar, santo o vestir, santo em todos os aspectos, ouvindo, falando, sentindo, caminhando, tem que ser santo, é tudo. E, por fim, ele fala da dinâmica da santificação. Primeiro, ela ocorre no espírito. Segundo, na alma. E terceiro, no corpo. Não é de fora, de dentro, de fora para dentro. É de dentro para fora. Primeiro, Deus santifica a minha vontade. Primeiro, Deus santifica os meus desejos. Primeiro, Deus santifica tudo que está aqui dentro, para que fora eu não tenha mais o desejo de praticar aquilo que não agrada a Deus. Pronto, já falei dentro do tema. Agora vamos para a carta, que eu vou tentar coadunar. Quando eu me converti ao Evangelho, morava no Salvador Lira, fui membro da igreja do Salvador Lira aproximadamente 1 ano e 7 meses, quando o Banco Itaú me transferiu para Paulo Afonso, e lá eu trabalhei uns 3 anos no posto de serviço na agência em Xingó. Quando eu me converti, eu jogava, eu treinava no São Domingos, no juvenil do São Domingos, tinha saído do CRB, vim para o São Domingos, e o professor, o treinador do São Domingos, na época, nem existe mais o São Domingos, né? O treinador do São Domingos, ele era adventista do 7º dia. E quando ele soube da minha conversão, ele disse: Ricardo, que alegria, você agora crente, você agora cristão. Eu queria convidar você para sábado pela manhã, você visitar a igreja lá, e a gente tem um estudo sobre o Apocalipse. E eu disse: o que é isso? É um dos livros da Bíblia, é o último livro. Lá você vai aprender sobre a besta que sai do mar, a besta da terra, a besta fubana, a besta que eu digo: oxe, eu quero aprender sobre besta, porque foi com medo. Eu foi com medo, e esse medo perdurou. Quando o meu irmão, o presbítero Roberval, lá da Jatiuca, me deu de presente uma Bíblia que eu a tenho até hoje, já sem capa, toda rasgada. Essa Bíblia é nova, mas de tanto folhear, de rabiscar, eu já rasguei até a página da bichinha. E ele me deu, e eu disse: como é que eu leio a Bíblia? Ele diz: olha, você começa pelo Novo Testamento, nos 4 evangelhos, e dê mais foco nas palavras de Jesus, que nessa Bíblia que eu lhe dei, elas estão em vermelho. Aí eu comecei a ler Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios. Aí fui lendo. Quando eu cheguei lá de Judas, quando eu virei a parte do Apocalipse, eu disse: quero ler não. Quero ler nada, aqui fala um negócio de besta, de bicho velho. Não, quero não. Aí eu voltava tudo novamente, ia lá para Gênesis. Mas quando eu vi uma pregação do pastor Napoleão Falcão sobre o arrebatamento da igreja, citando textos do Apocalipse, eu disse: opa, a minha visão, ela ampliou um pouco. Comprei alguns livros de homens que são chamados de homens notáveis acerca da escatologia bíblica. E eu fico impressionado porque tem um vídeo aí que está bombando na internet do pastor Eliseu, em que ele disse que no céu a gente não terá alegria. Está dando uma polêmica infeliz esse negócio. Eu digo: rapaz, ele não bebeu na fonte dos grandes comentaristas do livro do Apocalipse de Daniel, que é considerado o Apocalipse do Antigo Testamento. Por isso que ele está dizendo isso aí. Eu acho que ele está querendo like na internet, que uma pessoa dizer que chegar no céu a gente não terá alegria é complicado. E eu estudei, bebi na fonte de Gesiel Gomes, Napoleão Falcão, Severino Pedro da Silva, Elienay Cabral, Orlando Boyer, na Espada Cortante 1 e 2.
E dentre outros nomes notáveis da escatologia bíblica, quando eu dei o estudo de São Miguel dos Milagres, quase um ano falando sobre isso, eu investi cerca de quase R$4.000 em livros, falando sobre a escatologia bíblica em várias correntes teológicas. E eu me apaixonei por este livro, eu me encantei por este livro. E estudar escatologia bíblica é essencial num período em que nós estamos vivendo uma igreja pós-moderna que preocupa, que assusta, que mete medo. E quando eu me debrucei a estudar o Apocalipse, eu pude perceber que o livro do Apocalipse é o livro das revelações. Mas revelações do quê? O livro do Apocalipse é o livro das revelações da pessoa de Jesus Cristo. Porque João está exilado nesta ilha chamada Pátimos e a perspectiva da perseguição à sua pessoa é de que ele viesse a morrer ou por uma picada de uma cobra, de uma víbora, de uma serpente ou de um animal ou talvez de doenças mesmo. Mas João estava exilado ali, depois de perseguido, depois de ter sido lançado em um tacho de óleo fervente. Nesta ilha ele dizia: eu, João, companheiro vosso nas tribulações. Eu achava-me preso no dia do Senhor, no domingo, na ilha de Pátimos, quando de repente eu vi visões e uma voz que falava comigo. Eu me virei para ver quem era. E João disse: eu vi, aleluia, no meio dos 7 candeeiros de ouro, um semelhante ao Filho do Homem. E eu fui me debruçar para entender por que João não disse que era ele mesmo. Ele vai usar a expressão dizendo semelhante, porque João ouviu no processo de glorificação. Ele não tinha sido ainda, ele próprio diz, não tinha sido ainda glorificado. Mas quando chega no céu, ele já está no estado de glorificação. Aí João diz: é semelhante a ele. Aí ele traz as características de Jesus. Ele disse: ele estava vestido de um vestido de mangas talares, significa dignidade. Seu cinto era de ouro, a sua cintura sacerdócio real. O seu cabelo era branco como a lã, pureza. O seu cabelo era alvo como a neve, eternidade. Os seus olhos eram como chamas de fogo, onisciência, capacidade de ver o que ninguém vê. João disse: os seus pés eram como bronze polido, firmeza, segurança, onipresença. João disse que quando ele falava, a sua voz era como voz de muitas águas, autoridade na palavra. Ele disse que da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes, que é aquela que não mede para quem corta, ela corta para lá, corta para cá. Ela fala para grande, pequeno, médio, baixo, preto, amarelo, branco, para todos ele fala. Aí a voz é essa: João, escreve às 7 igrejas que estão na Ásia as coisas que vistes, as que são e as que hão de acontecer. Esta é a divisão do livro do Apocalipse: as coisas que vistes, que são e as que hão de acontecer. As coisas que vistes estão nos capítulos 1, 2 e 3. As coisas que são nos capítulos 4 e 5. E as que hão de acontecer nos capítulos 6 a 22. Quando João recebe esta missão de escrever as 7 igrejas, 7 cartas às 7 igrejas da Ásia Menor, ele escreve estas 7 cartas. E ele escreve as cartas recebendo a revelação do Senhor acerca de cada uma delas na sua particularidade. E eu estudando
papirando, pesquisando sobre estas cartas. Inclusive, já fazem uns 3 anos que eu estou tentando concluir o comentário de Apocalipse, e de presente, ou um acréscimo, vem o comentário destas 7 cartas, como um adendo a este livro. Nós estamos numa fase final, comentando o Apocalipse com Daniel, porque envolve as 70 semanas, coadunando com o livro, mas não concluí ainda. Já tem até quem queira publicar. Mandei as partes iniciais, já tem até quem queira publicá-lo. Vamos ver se termina. E quando eu me debrucei a estudar, alguns comentaristas de peso, Antônio Gilberto, Severino Pedro da Silva e Orlando Boia, afirmam por unanimidade, viu, irmã Solange, que estas 7 cartas, escritas às 7 igrejas da Ásia Menor, correspondem a um período apocalíptico. E o que é um período apocalíptico? É que cada carta representa a história da igreja através dos séculos, começando em Éfeso, terminando em Laodiceia. Cada igreja da Ásia Menor corresponde a um período apocalíptico, a um período revelado, a um período descortinado com antecedência acerca da trajetória da igreja na face da terra. Para melhor compreensão, por exemplo, a primeira carta é a igreja que estava em Éfeso. A igreja em Éfeso representa a igreja do primeiro século, uma igreja vitoriosa, apaixonada pela Bíblia, a igreja da doutrina dos apóstolos, da comunhão, do partir do pão. Passa o século I e vem o século II e século III, que apocalipticamente representa a igreja de Esmirna, a igreja perseguida. Os séculos II e III amargam a história de maior perseguição da igreja na face da terra. Se você lê livros como As Catacumbas de Roma, que causam pavor, e você começa a estudar a história dos mártires, de mulheres grávidas, que eram cozinhadas em ventres de animais, por serem cristãs. Foi um período difícil na história da igreja do século II e III. Vem os séculos IV e V, tipificado na igreja de Pérgamo. A igreja de Pérgamo é a igreja popular do século IV e século V. E por que ela foi considerada a igreja popular? Porque foram nestes séculos que o imperador de Roma se converte. A igreja sai dos rincões, a igreja sai das vilas, a igreja sai das favelas e vai para os palácios. De modo que ser crente no século IV e V estava na moda. O problema é que o imperador não estava de fato convertido e ele queria mandar na igreja. Porém, passa-se os séculos IV e V e vem o século VI ao século XV. E este século foi o maior período da história da igreja na face da terra. Este período está tipificado na igreja de Tiatira. A igreja em Tiatira representa a igreja do século VI a XV, uma igreja apóstata,
pagã, desviada. Morre o imperador e agora é instituído o Papa como líder maior espiritual da igreja. É nestes séculos que eles enviam para Jerusalém um abade, um padre ou um abade para estudar 20 anos em Jerusalém, o hebraico, e aprender o grego. Ele passa 20 anos e quando chega de volta a Roma, ele traduz a Bíblia do hebraico, o Novo Testamento do grego, para o latim, e surge a versão católica chamada a Bíblia Vulgata Latina, ou vulgare do latim, quer dizer tornar público, tornar conhecido de todos. O problema é que a língua do latim já era obsoleta. Ninguém usava mais falar nesta língua, a não ser os clérigos, a não ser os padres, a não ser os bispos, a não ser os cardeais e a não ser o Papa. O que é que eles estavam fazendo de forma direta? Coibindo os crentes, os cristãos, de lerem a Bíblia. Foi aí que veio a instituição do purgatório, a adoração a Maria, a missa para os mortos de 7 dias, 30 dias, 6 meses e por aí afora. E para que isso tivesse mais vazão, no concílio que houve, o abade, ele colocou 11 livros lá dentro que davam margem para estas doutrinas. Para que o homem alcançasse salvação, paga a missa. Para que o homem alcançasse salvação, paga isso, paga aquilo. Mas vai embora o século XVI. E chega o século 17 e 18, que é tipificado apocalipticamente pela igreja de Sardes. A igreja de Sardes representa a igreja do século 17 e 18, que é a igreja da reforma. Surge Martim Lutero para contestar a salvação por meio de pagamento. Ele diz: não, o meio para alcançar a salvação é através da justificação do sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Começou bem, mas a igreja do século 17 e 18 começou as querelas teológicas, começou as discussões. E estas discussões levaram muitos a morrerem queimados, morrerem decapitados por pregarem heresias. Passa o século 17 e 18, vem o século 19 e século 20. Surge um movimento norte-americano por um missionário africano, Louis Seymour. E na rua chamada Azusa, este homem no meio de uma igreja de batistas, ele vai dizer: olha, nós precisamos viver o cristianismo na sua essência. Devemos deixar de lado os nossos desejos, as nossas paixões e considerarmos o que Deus quer para nós. Deus enviou o Paracleto, o Espírito Santo, para nos encher, para nos dar poder. Vamos buscar o Espírito Santo, e após um período de oração, o Espírito Santo desce, toma os crentes daquela igreja, o movimento toma proporções gigantescas. Um homem que estava lá e foi batizado com o Espírito Santo recebe na sua igreja William Durham, recebe dois jovens suecos por nome de Daniel Berg e Gunnar Wingre, prega sobre o batismo com o Espírito Santo. Os dois batistas creem nessa promessa, são batizados, e quando eles estão em oração,
O Senhor lhe dá um nome, Belém do Pará. Ele vai buscar no mapa e encontra o Brasil. Os dois cheios de Deus, cheios do Espírito Santo, descem no porto de Manaus. E eu tive o privilégio de, no ano passado, pregar no QGU 12 mil jovens no ginásio. E o pastor presidente que Deus recolheu esse ano me levou para ver o porto aonde Gunnar Vingre e Daniel Berg sentaram o banquinho ao sair do navio e fizeram a primeira oração no Brasil. Eles estabeleceram em 1910 a União da Fé Apostólica e depois o nome Assembleia de Deus. Século XIX surge a maior denominação pentecostal, labareda, fogo, tocha, poder de Deus que esse Brasil já teve. A igreja de Filadélfia representa a igreja do século XIX, século XX. Uma igreja que amava a palavra. Uma igreja que amava cultos de doutrina. Tem gente que não foi dessa época, não. Eu também não peguei, mas ouvi que cultos de doutrina antigamente na Assembleia de Deus, quem é pioneiro sabe disso, não entrava se não tivesse cartão de membro. Se não fosse membro ainda, ficava do lado de fora do culto. E eu ouvi da boca de muitas irmãs e de muitos irmãos que a vontade era tanta de estar dentro do culto de doutrina que eles sentavam na calçada para ouvir o ensino do pastor que saía pela corneta na torre da igreja. Hoje nós temos liberdade, temos mídia, temos em algumas ar-condicionado e o povo não quer vir para a doutrina, não quer vir aprender a palavra. A igreja do século XIX e XX era a igreja que amava escola bíblica de ensino. Era a igreja que amava evangelismo. Eu me lembro, no século XIX, 90 aproximadamente, quando eu me converti, que quando a gente terminava a escola bíblica, aliás, a gente começava no sábado. Chegava no sábado, eu e pastor Tony Duarte. Tony Duarte era um adolescente. Nós íamos para a Praça Deodoro, eu, ele e o tio dele, diácono fulano, que está agora no Cleto Marques Luz. Nós íamos para a Praça Deodoro, no ônibus a gente ia pregando. O professor, que era o nosso professor de escola bíblica, o Cláudio Germano Skimmer, dizia: Ricardo é o novo crente, 3 meses de crente apenas. Ele dizia: pregue no ônibus. Eu dizia: eu vou pregar o que? Ele dizia: pregue o que Deus colocar no coração. E eu ficava de pé no ônibus e pregava a palavra. Foi num dia de sábado à tarde que a gente evangelizando a Praça Deodoro com uma caixa de som, eu estava pregando e cantando um dos hinos do Voz da Verdade. Vem um rapaz da praia da avenida, apenas de calção, ele parou em frente a mim, eu cantando Quando a Vida se Torna Difícil e Você Não Se Sente Alguém, é hora de ter o Salvador. Ele disse: eu quero voltar, eu estou afastado. Quando ele dobrou o joelho, que eu fui orar por ele na Praça Deodoro, Jesus me batizou com o Espírito Santo e com fogo. Domingo pela manhã, 5 horas, a gente pegava a caixinha de som e ia para o terminal do Salvador Lira ou para o mercadinho do irmão Biu pregar o evangelho. 5 da manhã, uma alvorada. Terminava de 7 horas, ia para a igreja, colocava a caixa lá, dobrava o joelho até 9, que era a escola bíblica, a escola dominical. Começava de 9 horas a escola. E quando terminava a escola de meio-dia, um olhava para o outro, dizia: tu vai comer hoje? Eu dizia: vou não, também não. E a gente tirava de jejum até as 2 da tarde. E depois pegava a mesma caixinha de som e ia evangelizar o Henrique Ekelma, evangelizar aquela outra região que
tem uma igreja ali depois do Carro de Boi, que me foge o nome da igreja, que agora nem lembro mais nada de Maceió, que eu sou tomado. Terra de Antares, a gente jejuando ia para lá. Eu me lembro que um dia lá na Grota do Arroz, a gente estava lá, eu ainda namorava com a minha esposa, a irmã Cécia, foi a primeira namorada da igreja que Jesus me deu, eu casei com ela, a primeira, não namorei uma, duas, três, foi a primeira, essa daí mesmo, e já deu certo, já vai para 35 anos de casado, ela me fazendo raiva, eu fazendo raiva a ela, eu amando ela me amando, e a gente vai chegar no céu. Eu me lembro que eu todo empolgado, novo crente, para empolgar mesmo a namorada, lá vai eu fazendo força. Eu, meu irmão, naquela época eu jejuava, eu já trabalhava no Itaú, e eu jejuava, que eu queria poder, meu irmão, dizia, jejua que tu vai ter poder, jejua que tu vai ter poder, e eu jejuava, e ela dizia, vai levar almoço, a minha mãe dizia, vai comer hoje, Ricardo, eu digo, não mãe, eu me viro, para não dizer que estava jejuando, eu me viro. E eu orava muito. Hoje eu oro com nem metade do que eu orava antes. Mas eu orava muito. Orava de verdade. E naquele dia, nós fomos evangelizar lá na grota, depois do Henrique, que é uma lá para dentro, nas grotas mesmo. E quando eu fui com uma calça, e uma camisa branca e uma gravata de crochê vermelha. Eu gostava daquelas gravatas de crochê. Eita, a calça batia bem aqui nos peitos, que o Tony dizia que era santo aos peitos. E lá vai eu feliz da vida, e pregando ali na grota, os vizinhos fecharam as portas daquela janela de interior, que é porta de baixo, porta de janela de cima, eles fecharam tudo para não ouvir a gente, e eu pregando ali naquela tarde, a chuva caindo, quem tinha guarda-chuva, quem não tinha debaixo das marquises que tinha, e eu pregando e a gravata derretendo todinha na camisa branca, a camisa que era branca ficou uma camisa vermelha com branco, ficou encarnado parecendo a camisa do CRB, mas eu pregando na maior alegria, e quando eu terminei de pregar, Jesus salvou 5 almas ali. A gente voltava para casa, tomava banho, não dava tempo de nada. Igreja, culto de jovens. Chegava na igreja, no culto de mocidade, já ficava na expectativa. Eu tinha pregado de manhã, eu tinha pregado à tarde no evangelismo, ainda queria oportunidade à noite para pregar. Aí ficava na expectativa, será que eu vou ter oportunidade de pregar? Era toda a mocidade, não tinha um que não quisesse oportunidade. Se o coordenador caísse na besteira de dizer, olha, a jovem que quiser pregar, venha pelo meu lado esquerdo, e os rapazes pelo meu lado direito, o departamento saía em peso. Hoje eu tive o desprazer em um culto de jovem, ver o coordenador chamar o jovem para pregar, e eles disseram, irmão, não. A igreja do século 19 e 20 passou. E estamos no século 21. E a igreja do século 21 é tipificada pela igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia é uma igreja sem identidade. Ela não sabe o que quer ainda. Mas uma boa notícia, para você não sentir-se ofendido, é que cada igreja que sucede, ela tem dentro dela uma igreja que foi sucedida. De maneira que a igreja do século I, a igreja vitoriosa, foi sucedida pela igreja perseguida. Porém, mesmo perseguida, dentro dela ainda tinha uma igreja vitoriosa. Passa o século 2 e 3, vem o século 4 e 5. A igreja perseguida é sucedida pela igreja popular. Porém, mesmo popular, ela ainda continuava perseguida. Vem o século 6 a 15. E a igreja popular sai e entra em cena a igreja pagã, apóstata e desviada. Porém, mesmo pagã, apóstata e desviada, dentro dela ainda tinha uma igreja popular. Vem o século 17 e 18, a igreja da reforma, a igreja reformada. Porém, mesmo reformada, dentro dela ainda tinha uma igreja pagã,
apóstata e desviada. Vem o século 19 e 20, a igreja do avivamento, porém mesmo avivada, sucedendo a igreja reformada, dentro dela ainda tinha uma igreja reformada. Vem o século 21, que sucede a igreja avivada. Porém mesmo essa igreja sem identidade, esta igreja morna, dentro dela ainda tem quem ama a Bíblia, quem ama a vigília, quem ama círculo de oração, quem ama evangelismo, ainda tem uma igreja avivada. Quer ver? Que é verdade? Veja a quantidade de membros que temos aqui, tirando os visitantes, é muitos. Quando o pastor Tiago faz uma convocação para o trabalho de evangelismo, vão todos, sim ou não? Não vão, só vai Filadélfia. E Laodiceia, fica em casa no jogo do Flamengo. Fica arrumando desculpa e farrapada dizendo que não tem tempo. Só quem vai é a igreja avivada. Vigília! Oh meu Deus! Eu fiz vigílias e vou fazer agora. Vigílias para o congresso, Uniades 1000, porque lá eu não tenho um Jó para fazer um conjoado. Então lá eu faço Uniades 1000, que é um congresso unificado de São Miguel dos Milagres. E este ano que vem vai ser pesado. Porque esse ano que vem vai vir pregador Luciano Martins, que eu gosto demais de ouvi-lo, Neilson Silva, encerrando com Cláudio Gama. Cantores, o Alisson, ele está faltando só confirmar, Gessinho 3 noites e a cantora Eliane Fernandes no encerramento do congresso. Então vai ser pesado o custo, mas eu não estou preocupado com o custo, porque o dono do ouro e da prata está lá também. E ele manda, nunca falta. Vigília, eu faço em todas as congregações, as pequenas se juntam com as maiores. A sede fica com a congregação do Riacho e do Alto. E quando eu estou na vigília, se eu estivesse morrendo e o Espírito Santo dissesse assim: Ricardo, para você ser curado dessa doença, faça um chá de um diácono que vai para a vigília, eu morria. E se ele dissesse: se você fizer um chá de um presbítero que vem para a vigília, você vive, eu escaparia, porque tem um velhinho que tem lá 78 anos, ele não perde uma vigília. É o meu parceiro de oração. Meu parceiro. Tem hora que ele dorme, mas também já é da idade. E quando eu dou uns goles, ele fala: aleluia! Está vivo, velho. Porque a igreja do século 20. Mas vamos lá. Eu vou entrar no tema da santificação e finalizar. Todas estas 7 cartas, ela tem uma sequência. Ela tem uma? Todas elas têm uma sequência que acompanha. Por exemplo, todas elas têm a saudação. A saudação que ele dá é ao anjo da igreja. Ao anjo da igreja em Éfeso. Ao anjo da igreja em Esmirna. Ao anjo da igreja em Pérgamo. Ao anjo da igreja em Tiatira. Ao anjo da igreja em Sardes, ao anjo da igreja em Filadélfia, ao anjo da igreja em Laodiceia. Porque quando Deus quer falar, ele vai falar com o anjo da igreja. A palavra de Deus vem através do anjo da igreja. A segunda parte da carta é a parte da apresentação. Ele se apresenta. E para a igreja de Laodiceia, preste atenção, ele diz ao anjo da igreja que está em Laodiceia, estas coisas, as coisas que ele vai dizer, estas coisas diz o Santo. O Santo. O Santo. Aí ele diz assim: estas coisas diz
Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira e o princípio da criação. Preste atenção, detalhe. Quando Jesus se apresenta à igreja de Laodiceia, olha o detalhe. Ele diz: estas coisas, quem está dizendo é o Amém. E a palavra Amém tem o significado de término. Quando você faz uma oração e ao terminá-la, você profere o Amém. Ela é significado de que acabou algum movimento, algum evento. Quando o culto terminar e o pastor der a bênção apostólica ou a bênção pastoral, a igreja confirma com um Amém. O Amém é a concordância. Alguém diz que Amém significa assim seja, ou é desta forma, é a mais plena verdade. Agora o detalhe, quando Jesus diz estas coisas, diz o Amém, ele está dizendo: eu sou o fim de todas as coisas, e mais do que isso, eita, igreja de Laodiceia, vocês são a última igreja antes do arrebatamento. Não haverá uma geração após essa. Esta é a igreja do arrebatamento. O arrebatamento não é um processo que vai iniciar-se. Ele já está em andamento. Dos 287 sinais que precedem a volta de Cristo, nenhum deles falta mais se cumprir. Quer dizer o quê? Que ele está às portas. Jesus está voltando. Quer ver uma coisa? No capítulo 23 de Mateus, ele vai entrando na cidade e vê uma figueira florida. E ao aproximar-se da figueira, ele vê que ela não tem frutos, que ela não tem. Aí ele diz: nunca mais nasça fruto em ti. Aliás, capítulo 21. E quando ele diz não nasça fruto em ti, a figueira murcha na mesma hora. Tipologicamente, 3 árvores representam a nação de Israel. Número 1, oliveira, representa a nação de Israel espiritualmente. Oliveira, representa a nação de Israel espiritualmente, correto? Videira, representa a nação de Israel no período dispensacionalista, ou seja, a nação de Israel é a única nação na face da terra que tem passado, presente e futuro certo, determinado por Deus. Terceiro, a terceira árvore é a figueira. E a figueira, tipologicamente, representa Israel na sua nacionalidade, ou Israel como nação. Quando Jesus diz não haja mais fruto em ti, a figueira murcha, a nação de Israel apresentou um período de perseguição no ano 70. Quem estuda a história da igreja sabe. Uma perseguição que muitos judeus foram deportados, houve uma diáspora generalizada, e Israel ficou sem identidade. Mas o mesmo Jesus que disse nunca mais haja fruto em ti, no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, ele diz: observe para o mistério da figueira.
que quando começa a brotar os seus ramos, as suas folhas surgem, estamos chegando o período do verão da colheita. Aí ele finaliza dizendo: não passará esta geração sem que estas coisas aconteçam. Jesus estava falando escatologicamente que quando a figueira florescesse, e quando foi que a figueira floresceu? No ano de 1948, se não me foge a memória, com um voto de Oswaldo Aranha, a nação de Israel na ONU voltou a ser nação. Para cumprir-se a profecia de Isaías 64, se não me foge a memória, que a cabeça do velhinho já não está tão legal assim. Pode uma nação nascer em um dia? Num dia a nação de Israel voltou a existir. Os judeus começaram a voltar, a figueira começou a florescer, e o que fica das palavras de Jesus é: não passará esta geração. Mas que geração? A geração que viu a figueira florescer. A pergunta: quanto tempo dura uma geração? Alguém diz 40 anos, muito pouco. Moisés, no Salmo 90, diz que 60, no máximo 70, e o que passa é enfado e canseira. Mas quando Deus se apresenta a Moisés e depois a Abraão, ele dá um vislumbre, diz que seria a minha descendência, a tua descendência, Abraão, será peregrina, afligida e escrava durante 400 anos. O período do cativeiro, aflição e peregrinação durou 430 anos. Se você divide por 4 gerações, dá 107 anos aproximadamente. Então a geração que nasceu em 48, que viu Israel florescer como nação, já está de cabelo branco. Então observe esta geração, porque Jesus disse que eles não vão passar antes que o Messias volte para buscar a sua igreja. Mas vamos lá. Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira. Por que ele diz a testemunha? Porque testemunhar é alguém que viu o fato ocorrer, é aquele que presencia, e ele se apresenta como a testemunha fiel e verdadeira. Fiel e verdadeiro é qualidades dele. Porque ele diz que é a testemunha fiel e verdadeira? Porque o que ele vai escancarar da igreja em Laodiceia é algo que ele sabe que ocorre. Por que ele sabe? Porque João viu que ele andava no meio dos 7 castiçais de ouro. E mais. Ele disse: eu conheço as tuas obras. Olhe para cá. Vou terminar. Eu vou terminar. Olhe para cá. Quando ele diz conheço as tuas obras, aleluia. E obras no grego é ergon, e a palavra ergon no grego significa negócio, atos feitos, trabalhos. Ele está dizendo: eu conheço, e o verbo conhecer tem 2 vertentes no grego. A primeira, gnosco. O verbo gnosco no grego é conhecimento superficial, conhecimento de ouvir falar. É como se o presbítero Tiago, o pastor, me perguntasse se eu conheço a irmã Solange. Conheço. Foi esposa do pastor Dija, um homem de Deus. Conheço seu filho, sua filha, advogada. Mas é um conhecimento superficial. Eu não sei do que ela gosta,
não sei a idade dela, não sei o tipo sanguíneo, não sei quanto tempo ela está casada, foi casada com o pastor Dija. Não conheço, é um conhecimento gnosco superficial. E não é este verbo que está aqui. O verbo aqui é oída, e o verbo oída significa eu conheço porque eu vivo no meio deles. É por isso que eu tenho medo tão grande, pastor Tiago, de quando eu venho para a igreja e oferecer um culto sem vergonha, um culto sem vida, um culto sem ânimo. Porque eu tenho medo? Porque se é para sair de São Miguel dos Milagres para vir para Piabas, eu tenho que dar o melhor. Por quê? Porque quando chegou os 2 primeiros crentes aqui neste salão, ele já chegou na casa e ele já andou para lá, já andou para cá, e ele já sabe o tipo de culto que você está oferecendo a ele. Para ele ninguém engana. Ele conhece o que é verdade e o que é mentira. Oh glória, oh glória. Remandora chore calabadarai. Ele conhece. Não adianta querer fantasiar, pular, rodopiar, se você não tem mesmo vida santa, porque ele conhece, ele anda no meio da sua igreja. Oh glória. Vamos correr. Terceiro, ele vai dizer a condição de cada igreja. Ele saúda, ele se apresenta e ele diz a condição da igreja. E por que ele diz a condição da igreja? Porque ele é a testemunha fiel e verdadeira e o princípio da criação. No capítulo 1, versículo 3 de João vai dizer assim: que por ele todas as coisas vieram a existir, de maneira que sem ele nada do que existe existiria. Então, não é só a criação no seu aspecto de criar todo o universo, mas ele também foi aquele que criou, que estabeleceu a igreja. E a palavra igreja no grego é eclésia, quer dizer o quê? Foi ele. Se você não der glória, eu vou aí embaixo. Ele está dizendo, foi eu que fui lá no prostíbulo, no cabaré, no bar, na esquina, no presídio, no hospital, e tirei você da lama e coloquei aqui dentro. E mais, quando Paulo olha para cá, quando Paulo escreve a carta aos Coríntios, diz: não sabeis vós que vocês é templo, morada, habitação. Ali templo é naos. É Paulo dizendo: você não sabe que você era uma casa velha, imprestável, caindo aos pedaços, mas alguém comprou a casa velha, reformou, brilhou, limpou, purificou. E alguém diz: para que gastar tanto dinheiro em uma casa velha? Aí ele responde: é porque esta casa velha agora vai ser a morada de um visitante luxo. Levanta a mão quem é morada desse beliche. Eita! Oh glória! Ele é quem criou a igreja. A igreja é dele, você é dele, nós somos dele. A igreja pertence a ele. Se pertence a ele, ele manda, ele conhece, ele sabe de todas as coisas. Ó pra cá. Vamos terminar. Eu não vou mais embora hoje mesmo, não vamos dar nem terminar mais. Eu só vou agora para São Miguel, lá para quarta-feira. Eu ficar aqui com elas nas provas. Quarta é meu culto doutrina. Eu estou ensinando sobre carta aos romanos. O Paulo está cantando lá. Tem gente que já está empenado. De nada não. Depois a gente bota no fogo e desempena. Mas escute. Ele vai dar a condição da igreja. Olha como é que ele vai dizer. Conheço as tuas... oída
Oida ergon, conheço as tuas obras, as tuas negociatas, os teus trabalhos, aquilo que tu estás fazendo, os teus atos feitos. Aí ele diz assim, que tu não és nem frio, nem quente. Quem dera que você fosse uma das duas coisas. E eu achei isso impressionante, porque Jesus disse, quem dera que você fosse ou frio ou fosse quente. Mas morno é uma coisa dúbia. O que é dúbia? É uma coisa duvidosa. É o problema da igreja atual. O problema da igreja da atualidade é que ela não sabe o que quer. Infelizmente, eu sou assembleano, nasci na assembleia, amo a assembleia, não gosto de pregar em outra igreja. Se eu pregar em outra igreja, parece que eu estou na assembleia, o pau canta do mesmo jeito, ele chamou porque quis. E os batistas lá são loucos por mim. Se fosse por ele, eu pregava todo domingo nas igrejas batistas. Quando um sabe que me chamou, eu fui, o outro já chama, e lá tem 2 pastores batistas que é meu fã. Se eu sou fã, digo, legal. É o pastor Fanta, que foi jogador do CRB, e eu tive o privilégio de ser pastor do Fanta e da Coca ao mesmo tempo. Estou bem, não estou não? No Coca eu fui pastor, Coca mesmo, jogador do CRB, lá na Ponta da Terra, ainda congrega lá. E o Fanta, que é pastor da Batista, lá em São Miguel do Milagre. Os dois, eu estou bem. Coca e Fanta, estou na companhia legal. Mas escuta, eu sou assembleano. O problema da minha geração é que ela não sabe o que quer. Dessa geração atual, a minha sabe. Essa geração atual é problema. A geração dessa igreja, a única igreja, eu vivo pela bondade, misericórdia infinita de Deus, porque eu digo, eu não prego, eu cuspo o microfone, mas a bondade de Deus é tão grande que eu vou pregar em muitos estados, e a única igreja do Brasil que ainda mantém os costumes e padrões da Assembleia de Deus é Recife. Pode entrar na Assembleia de Deus de qualquer bairro de Recife e até na sede, os crentes ainda têm os mesmos usos e costumes. Agora lá você quase que não prega. Você diz, Jesus salva, o fogo cai. Mas tem igrejas no nosso Brasil. Segundo lugar, vem Alagoas, porque ainda tem algum lugar que preserva. Tem algum lugar que mantém. Aí eu digo, se entrasse nesse processo de adequação e mantivesse a chama, eu ficava calado. Eu me recolhi à insignificância, mas não está assim. Estão liberando tudo. E o Espírito Santo está se afastando da nossa igreja, porque a coisa está desmangelando. Quem dera você fosse uma coisa ou outra. O que é que ele está dizendo? Eu vou parafrasear, entenda como quiser. Eu não sou contra e costumo dizer na igreja que eu sou o dirigente, porque o pastor é o pastor Osvaldo, eu sou dirigente de São Miguel do Milagre. Pastor é ele. Eu digo, brinco não leva para o céu, nem tira. Calça comprida nem leva nem tira. Volta nem leva nem tira. Porém, nós não aprendemos assim. As igrejas convencionais, tradicionais, já nasceram assim. Nós não. Nós não. O que está acontecendo é a adequação. Aqueles que querem fogo saíam de lá para vir para cá, porque cá não tinha as vaidades, mas tinha fogo. Os que estão aqui não querem ir para lá, estão indo revoltados com alguma coisa, porque não aceitam. Eu não aceito, porque você não tem que aceitar ou deixar de aceitar. Quando eu fui servir o exército como oficial, eu não concordava com muita coisa, mas é ordem. E uma das coisas que tem lá é ordem e respeito. A ordem promove o progresso. Não está aí na nossa faixa da bandeira? A ordem promove o progresso. Então, não dá para ser uma coisa ou outra. Se liberasse e ainda ardesse na alma o Pentecoste e o fogo, eu ficava calado, mas boa parte está
esfriando e não estão percebendo o esfriamento espiritual. Decida. Morno não dá. E é interessante, porque o que ocorre? Estou na Bíblia. Quando ele dá o relatório de Laodiceia, ele diz: quem dera que vocês fosse frio ou fosse quente, mas morno não dá. Eu vou vomitar. Me causa náuseas. E a igreja vai dizer para ele, ele vai dizer para a sociedade, ele diz assim: estou rico e abastado, de nada tenho falta. É uma igreja orgulhosa, é uma igreja soberba. Eu fui estudar sobre a cidade de Laodiceia, vou terminar, porque vocês estão num silêncio tão grande, estão até com medo de mim. Não, vocês não viram nada, vocês vão virar no leão daqui a pouco. Eu vou aí embaixo. É forte mesmo. Olhe para cá. Eu fui estudar sobre a cidade de Laodiceia. E eles tinham razão. Tinham razão não na ostentação, não na soberba e orgulho, porque a cidade de Laodiceia era próspera. Uma cidade de conquista romana, ouro tinha muito, era a maior produtora de lã negra que havia na Ásia Menor, e tinha o centro de medicina mais avançado do mundo antigo. A cidade de Laodiceia era pioneira na oftalmologia e na otorrinolaringologia. Eita, que eu falei legal hoje. É lá que surge o símbolo da medicina, da adoração do deus Eclepe ou Esculápio, da serpente naquele cetro. Então eles se orgulhavam por ser o berço da oftalmologia avançada, por ser a produção da lã que fazia sucesso nas vestimentas, a lã negra, e por terem ouro. Aí diz: nós somos a igrejona. Mas aquele que anda no meio, aquele que visita cada um, tinha muitos empresários da igreja, grandes produtores, bancos, a economia bombava. Só que Laodiceia tinha um problema: ela não tinha água potável. A água que vinha para a cidade de Laodiceia vinha por aquedutos a 10 quilômetros de distância. Ao norte, vinha uma água quente. E Hierápolis. A água vinha quente de Hierápolis e chegava em Laodiceia morna, depois de passar 10 quilômetros. Ao sul, Colossos. 10 quilômetros de arqueduto, água gelada que vinha das fendas. Mas quando chegava em Laodiceia, chegava morna. A água nem era fria e nem era quente, era morna. Por que Jesus vai usar essa expressão? Você já tomou uma Coca-Cola morna? A miserável? E quando eu vou almoçar, eu digo: traga uma miserável. Aí esses dias em Arapiraca, a moça: vai beber o quê, pastor? Eu digo: traga uma miserável. Aí ela trouxe uma caninha. Eu digo: que é isso, minha irmã? Você não pediu? Eu digo: você é doida? Você me chama de pastor, vai trazer uma pitu? Eu estou falando da Coca. Ah, pastor, miserável. O homem disse: me traga uma não sei o quê. Eu digo: não, é a Coca, essa miséria aí. Já bebeu a miserável quente, morna? Não tem futuro. Tome um café. Aí você vai tomar um café na garrafa, quando bota na xícara, você: eita, tá morno, bicho ruim, infeliz. Dá para tomar? Não dá.
A água só presta gelada ou fria. Café, chá só presta quente. Morno não dá. Morno não dá. Aí Jesus olha o diagnóstico dessa igreja, e eu vou terminar aqui. E ele diz: vocês se consideram a geração que bomba, a geração que está revolucionando. Eu disse até ao pastor Tiago aqui, eu disse: pastor, ele mandou cantar o Exército de Irmão. Eu digo: eu proibi de cantar esse hino lá em São Miguel do Milagre. Proibi de cantar. Não é porque eu só proibi o hino, é uma heresia? Não, heresia é quem canta e não faz. Porque eles cantam na oração: ei, olha eu aqui, quem está na oração, olha eu aqui. Aí quando a gente faz vigília não aparece um. Eu digo: não canta não. Vamos para o evangelismo: olha eu aqui. Aí no evangelismo não aparece um. Eu digo: não canta mais. Senão vocês vão tudo para o inferno que estão mentindo. Proibi. Porque é a geração que fala muito, mas faz pouco. É a geração que mente cantando demais. É um problema sério. E Jesus conhece. Conheço. Você diz: eu sou rica e de nada tenho falta. Jesus disse: é rica coisa nenhuma. Vocês não são ricos. Vocês são infelizes. Porque a felicidade não está em ter as coisas. A felicidade é estar em ter Jesus. Quando Paulo escreve a carta aos Filipenses 4:4, ele diz: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo: alegrai-vos nele. A nossa alegria não são coisas. A nossa alegria não são pessoas. A nossa alegria não são as circunstâncias. A nossa alegria é Cristo. As pessoas nos ferem, as coisas vão embora, as circunstâncias mudam, mas a alegria em Cristo permanece. Tem dinheiro, mas não é feliz. Tem riqueza, mas não é feliz. Você é miserável. O que é miserável? É alguém que carece de misericórdia. Aleluia. Você não dá glória porque não quer. Aí ele diz: vocês são infelizes, miserável, pobre. O ouro de vocês não serve. A ostentação de vocês não serve. Pobre. O colírio de vocês também não presta. Vocês continuam cegos. E para piorar, nu. Agora, o que é impressionante, ele saúda, se apresenta, traz o diagnóstico da igreja, apresenta os problemas da igreja e traz a solução. E aqui é onde entra o tema. E vou terminar agora. Ele diz: aconselho-te. Oh glória. Que de mim. Aconselho-te que de mim. Quem está dizendo isso? Jesus. Aconselho-te que de mim compre ouros. Interessante que o verbo comprar no grego é agorazo. E o verbo agorazo no grego não está associado à compra monetária. Não. Oh glória! Porque o entendimento da nossa língua portuguesa, compre de mim, é alguém que disponibiliza dinheiro para ir lá e comprar.
Aconselho-te que de mim compres agoraço, ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. E continue comprando vestiduras brancas para te vestir a fim de que a tua nudez não seja revelada. E terceiro, colírio para ungires os olhos e veja. Agora preste atenção. O verbo aqui mostra tudo. Agoraço, vou repetir, não significa ter capital para comprar. Significa comparecer ao lugar certo, onde tem o que eu preciso, o que eu necessito para a minha vida diante de Deus mudar. Quer ter ouro fino? É aqui dentro. Quer ter vestes brancas? É aqui dentro. Quer ter colírio para cair esta catarata espiritual? É aqui dentro. É dentro da casa aonde ele caminha, passeia, conhece, esquadrinha. E nesta caminhada ele está vendo quem está nu, receba veste. Quem está cego, receba colírio. E quem está sem uma vida espiritual, ele tem ouro. Que fala de dons espirituais. Termina agora. Aí ele finaliza dizendo: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Aí duas coisas: seja zeloso, seja mais forte, seja zeloso. O verbo zelar no grego é dizoulo e significa deseje com sinceridade, que arda, que queime por dentro. Quando ele diz busque, com zelo, pois zeloso, dizoulo do grego, ele está dizendo: deixe novamente arder aqui dentro. Deixe queimar aquele desejo, aquele prazer que você tinha nas coisas da casa de Deus, que você foi perdendo aos poucos, E ele diz: e arrepende-te. Metanoia é a expressão grega para arrependimento, que envolve mente, sentimento e atitude. Mente que quando você tem consciência de que você está entristecendo o Espírito Santo de Deus, você entristece com isso. Os sentimentos é que você vai dizer: eu vou mudar. E a atitude evolutiva, você vai voltar a ser quem você é. Fecha a Bíblia. Me dê um lá maior aí para eu cantar só esse pedacinho. O problema, olhe para cá, igreja, é que nós estamos perdendo a paixão pela presença de Deus. Quando ele diz: eu aconselho-te que de mim compres. Ou seja, vem ao lugar certo. Eu ainda sou daquela época que a gente contava, eu trabalhava a semana toda no banco, mas tinha 2 dias da semana, dia de trabalho, que o coração queimava. Era terça e sexta. Por que terça? Porque era o culto no Farol. Aí eu amava demais estar ali. Terça-feira eu saía do banco, subia a ladeira dos Martírios, e quando já estava chegando no meio da ladeira, eu já ouvi o barulho da igreja no Farol.
parecia uma casa de maribondo. Oh glória, quando eu chegava, entrava pela porta da frente, tinha 2 diáconos no corredor, aliás 4, 2 lá no final e 2 no início, e os diáconos ficavam por ali. Se tivesse alguém sentado, eu peguei essa época, o pastor Neco ordenava que se tivesse alguém sentado no banco, era uma velhinha, um ancião que não podia se ajoelhar, porque crente tinha que estar de joelho, e às vezes eu tinha que fazer ginástica para encontrar um banco para me ajoelhar e me derramar na presença de Deus. E o outro dia era sexta na doutrina, lá no Salvador Lira, porque fim de semana era toda igreja. E quando chegava domingo, oh glória, o coração já estava incendiado para chegar ao culto. O nosso culto não começava aqui, o nosso culto vinha de casa. Oh glória, era uma vontade de estar na casa de Deus. Hoje qualquer motivo é motivo para não vir para a igreja. Jesus está ficando em segundo plano. Eu tenho prova, não vou hoje. Eu estou cansado, não venho hoje. Para com isso. Para com isso, não ter tempo para Jesus é viver perdendo tempo. Você sabe o que está faltando? Assim como Moisés sugeriu, o Senhor e com ele, eu não quero andar um segundo no mundo sem ti. Me desculpe se eu sou exigente quando digo que só eu não vou. É paixão pela tua presença, Senhor. Quando Jó se encontrou no estado de grande miséria, ele disse com a voz embargada, num pranto de dor: oh meu Deus, que saudade que eu sinto do tempo em que o Senhor me guardou. É paixão pela tua presença, Senhor. É paixão pela tua presença, Senhor. É o instinto da alma buscando o seu grande amor. Quando entro na igreja, eu ajoelho para falar contigo, eu choro. É paixão pela tua presença, Senhor. Fique de pé, fique de pé, fique de pé. Se no auge da minha fraqueza me vejo em pedaço, mesmo assim um esforço eu faço e te buscar eu vou, nem que seja em poucas palavras, ou talvez sussurrando um louvor. É paixão pela tua presença, Senhor. É paixão pela tua presença, Senhor. É o instinto da alma buscando o seu grande amor. Quando entro na igreja, ajoelho para falar contigo. Eu
creio que esta geração vai se apaixonar pela presença de Deus. A presença de Deus santifica, a presença de Deus restaura, a presença de Deus dá vida. Oh, glória! Cantor, põe de novo o hino do Chagas aí. Põe de novo. Uma banda no original aí. Canta. Levante a mão para o céu, igreja. Tire da alma, tire da alma, tire da alma. Oh, glória. Fico meditando num canto sozinho. Pense em tudo que lhe aconteceu. Pensando em tudo que me aconteceu. Oh, meu Deus. Em toda a minha vida ao longo do tempo. Ele tem cuidado de nós. Em todas as vitórias que Deus já me deu. Oh, glória! Eu vejo em mim tanta fragilidade. Nós somos frágeis, limitados, fraquezas, mas Ele é perfeito. Quer de fazer dó. Ele é perfeito. Só resta buscar. Deus olhar pra mim também vê o mesmo. Comece a clamar, a buscar. Sabe que eu não passo de um pouco de pó. Que o poder volta. Mas eu te amo. Diga pra Ele de verdade, diga. Aleluia! Mas eu te amo. Eu vou passar para o pastor Tiago. Eu fiquei pensando se tiver no que alguém te entre daria. nós, eu sei que tem, que quer voltar para Jesus, a hora é agora. Pelos benefícios que não já deixe recebi. Para amanhã, a hora é agora. Venha depressa. O ouro do mundo correndo, não te pagaria. Onde está a primeira vida que quer voltar para Jesus, sentido em volta? E como eu te daria o que pertence a ti. Venha. Não posso te dar o que já é teu. Mas eu vou tomar a decisão. Mas posso tomar uma decisão. Eu vou te adorar pro resto da vida. Entregar pra sempre o meu coração. Sei que não mereço ter o teu carinho. Também reconheço, aleluia, que eu sou fraquinho, mas eu te amo. Mas eu te amo.